Provérbios capítulo 27. Semana passada nós começamos no verso de número 1 e avançamos até o verso de número 10. Hoje, então, nós vamos retomar a leitura do verso 11 em diante. É possível que a gente caminhe até o verso 16, essa é a meta, né? Vamos ver se a gente consegue bater essa meta, meditando porção a porção, passo a passo, aquilo que o Senhor tem nos falado. O propósito de Provérbios, nós sabemos, é formar um povo sábio. É um livro de sabedoria. E essa sabedoria que Provérbios nos ensina, não é uma sabedoria teórica apenas, mas é uma sabedoria prática. Em questões de definição, é uma sabedoria que guarda e pratica a palavra de Deus. Amém, queridos? Esse é o propósito de Provérbios, ensinar sabedoria por meio dos mandamentos divinos que devem ser guardados no coração e levados para as mãos. Além disso, Provérbios também cumpre o propósito maior das Escrituras, que é nos revelar Cristo e a sua obra de redenção. Então, Provérbios está dentro desse propósito maior das Escrituras, que é mostrar Cristo, onde Ele se encontra, o que Ele traz para nós, sua obra redentora. E sempre que nós lemos qualquer parte da Bíblia, temos de ter as lentes do Evangelho conosco, fazendo o trabalho correto, que é pensar, né, como que o livro foi escrito, quando foi escrito, por quem foi escrito, o propósito do autor. Então aqui nós temos Salomão como grande rei, o rei da sabedoria, que vai instruir os príncipes de Israel para que eles se tornassem aptos a darem continuidade a esse reino de glória. Nos dias de Salomão, Israel experimentou os seus maiores dias, né? Por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer que nem mesmo Salomão em toda a sua glória, né? Então, Salomão teve um reino glorioso. Provérbios 27, especificamente, vai nos mostrar como Deus nos guia no caminho da sabedoria, nos caminhos da sabedoria. Essa direção que Deus nos dá faz com que a gente desenvolva a sabedoria, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens. Então, a sabedoria, ela tem esses dois aspectos, né? O aspecto intrusivo, aquele interior, né? E também o aspecto exterior, aquilo que fala ao coração e aquilo que fala do bom testemunho. Vez e outra, nós vamos lidar com esses aspectos da sabedoria, aqui no capítulo 27, isso fica muito claro, e é essa sabedoria que vai nos conduzir a uma vida de obediência, a uma vida de bons relacionamentos, aprender a se relacionar bem e com quem se relacionar, para que a gente seja conduzido também a uma vida de maturidade. Então, irmãos, em Provérbios 27, os caminhos da sabedoria são demarcados por essas características, né? Obediência, bons relacionamentos e maturidade como responsabilidade em questões práticas. É isso que nós veremos aqui. Vamos ler, então, os versículos de 11 a 13, e já aqui somos chamados, então, a uma vida de obediência. O caminho da sabedoria leva à obediência. Versos 11 a 13, diz assim: seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana.
Então, como eu já disse, aqui em Provérbios, nós temos Salomão, primeiramente, dirigindo-se aos seus filhos, os príncipes de Israel, e é lógico, aos seus discípulos, aos seus pupilos, né? E fica evidente para nós que o pai de quem anda na sabedoria goza de alegria. Quem tem filhos que obedecem, que andam no caminho da sabedoria, que é o caminho da obediência, desfrutam de alegria. O próprio indivíduo desfruta de alegria e os seus pais também desfrutam de alegria. E nós encontramos aqui, né, sem muito esforço, uma ligação clara desse provérbio com o 5º mandamento. Você lembra qual é o 5º mandamento? Honrar pai e mãe. Esse é o 5º mandamento. Também podemos perceber que Deus promete abençoar os filhos que honram os seus pais por meio da obediência. Esse, diz Paulo lá em Efésios, né, é o primeiro mandamento com promessa. Faça isso e você vai receber essa recompensa, vai receber essa bênção. Então, o chamado do Pai é um chamado à obediência. A sabedoria divina manifesta-se no caminho da obediência. Se em Provérbios nós temos Salomão como pai, convidando os seus filhos, no Evangelho de Jesus Cristo, nós aprendemos que fomos feitos filhos de quem, irmãos? Você é filho de quem? Pergunta ao seu irmão, você é filho de quem? Filho de quem? Filho de Deus, né? Você é filho de Deus. João, capítulo 1, né, verso de número 12, me parece, né? Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Nascido pela graça do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, somos filhos de Deus. E Deus é o nosso Pai. E Deus, como Pai, requer de nós honra e obediência. Então, nós, quando obedecemos a Deus, não obedecemos como pessoas estranhas, nós obedecemos como filhos amados, como filhos que amam o Pai e vão obedecê-lo, e a partir de então estamos debaixo da sua bênção. Nesse paralelo com o Evangelho, nós também aprendemos que Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi tão obediente que a sua obediência o levou à morte, e morte de cruz. Quando Jesus vai à cruz, ele vai à cruz por obediência. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele teme a cruz, mas ele então diz, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ele então obedece ao Pai, porque essa era a vontade do Pai, sacrificar o Filho em lugar dos pecadores, e ele mostra-nos então o caminho da obediência, não só substituindo a nossa desobediência, mas também nos dando o seu Espírito, porque, irmãos, mesmo Cristo sendo Filho de Deus, nós vimos nas Escrituras o Espírito Santo descer sobre ele, e é o Espírito Santo quem capacita o crente a viver uma vida de obediência. A nossa carne é fraca, disse Jesus. A tendência da carne é desobedecer a Deus. O desejo da carne é contrário ao desejo de Deus, mas em Cristo temos recebido do seu Espírito, e então podemos ser feitos filhos obedientes. E na obediência nós encontramos a sabedoria. Me parece que Paulo está aplicando esse chamado da sabedoria à obediência, quando ele escreve Efésios capítulo 6, verso de 1 a 3, né? Eu vou só ler aqui porque você pode se perguntar, como que eu vou andar na obediência? Obedecendo a palavra de Deus, seus pais, é claro, e também aquilo que Deus, o nosso Pai Celestial, nos ordena. Então, Efésios 6, do 1 ao 3, está escrito, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Ou seja, a obediência dos filhos deve estar alinhada
com a palavra de Deus. Os pais que não são cristãos e dão ordem aos filhos que contrariam a vontade de Deus, tais pais podem ser até desobedecidos, ainda que com respeito, né? Mas podem ser desobedecidos, porque os pais precisam criar os filhos na disciplina do Senhor, e os filhos precisam obedecer os pais no Senhor. Diz a palavra, isso é justo. O verso 2 diz, honra teu pai e tua mãe, isso vem lá do 5º mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa. E o verso 3 continua, lembrando ainda o mandamento de Moisés, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E aqui talvez, irmãos, esteja um bom argumento para nós nos firmarmos na certeza de que a palavra de Deus do Antigo Testamento é tão atual quanto a do Novo Testamento. Porque o próprio apóstolo Paulo, que é o grande apóstolo aos gentios, né, o maior escritor do Novo Testamento, ratifica os 10 mandamentos. Ele confirma que os mandamentos estão aqui valendo para nós, ordenando que a gente possa obedecer aos mandamentos de Deus. Na sequência, que nós lemos em Provérbios, o texto nos chama a discernir, a ter prudência, a não ficar como fiador. São alguns mandamentos aqui elencados nos versos 12 e 13. E a gente pode deduzir que a obediência aos mandamentos de Deus essa obediência vai gerar discernimento e prudência. Quando a gente passa a guardar a palavra de Deus, obedecê-la, a gente começa a ter bom discernimento, a gente começa a entender as coisas, a gente começa a conseguir fazer juízo de valor, poder olhar para as situações e perceber, tem perigo aqui, discernimento. E quando percebe o perigo, quem está andando no caminho da sabedoria, ele para e busca refúgio. Não vou avançar, preciso parar aqui porque é perigoso. Mas o insensato, quem não anda no caminho da sabedoria, desobedece os mandamentos, ele percebe às vezes o perigo, mas ele não tem a prudência de buscar refúgio, ele continua no caminho perigoso e sofre as consequências. Essa falta de discernimento, essa imprudência, aqui em Provérbios, muitas vezes está ligada à maneira como a pessoa se relaciona com o dinheiro. E presta bem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito sério, né? O modo como você lida com o dinheiro revela muito sobre o seu coração. E que não importa, né, a quantidade de dinheiro que você tem. Muitas vezes o desejo pelo dinheiro fala ainda mais alto, porque fala do coração. Não discernir ou ignorar o perigo, inclusive nas relações financeiras, na maneira como lidamos com o dinheiro, são atitudes do tolo. E dinheiro é sempre uma coisa muito perigosa, né, irmãos? Dinheiro é sempre uma coisa muito perigosa. Inclusive a Bíblia nos alerta demais sobre isso. Jesus não escondeu esse perigo quando ele diz, não ajunteis tesouros na terra, né? Mas ajunteis tesouro no céu. Ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, né? Então nós precisamos ter muito discernimento, muita prudência em tudo na vida. A obediência vai gerar isso, principalmente nas questões relacionadas ao dinheiro. Então Salomão vai dizer que quem assume a posição de fiador, sobretudo de uma pessoa estranha, não tem sabedoria. Ficar como fiador. A sua garantia, né? Tome-se a veste de quem fica como fiador de uma pessoa estranha. Dê essa veste a quem assume garantia por uma mulher leviana. Parece que ele está colocando as duas coisas aqui em pé de igualdade, fazendo essa comparação entre ficar como fiador e dar garantias a uma mulher leviana. Imagine uma pessoa que se relaciona com uma mulher imoral, uma mulher que não se pode confiar nela, não tem garantia. Não é isso, irmãos? Não há garantia nenhuma.
é trágico. E aí eu preciso, fazer aqui algumas aplicações para os nossos dias. Se nos dias de Salomão a relação com o dinheiro exigia obediência aos mandamentos, discernimento e prudência, nos nossos dias, ainda precisamos disso, irmãos? Com certeza. Parece que hoje as armadilhas relacionadas ao dinheiro são ainda maiores, As oportunidades que nós temos para ficarmos de fiador aumentaram, porque nos dias de Salomão, o fiador era praticamente aquele que se colocava numa relação de crédito para dizer, se ele não pagar, eu pago. Pode fazer o negócio, vender a terra, o boi, a lavoura, se ele não pagar, eu pago. Então, a palavra de Deus aqui condena, e como em outros provérbios condena, que você não deve ficar como fiador. Se você ficar como fiador, você caiu numa armadilha. O provérbio diz assim, se você já caiu nela, coloca a mão na consciência, corre atrás do prejuízo, não dê sossego à pessoa que você foi fiador dela. Faça ela pagar essa dívida, escape como o passarinho escapa do laço ao pão. Então, cuidado para que você não entre nessa situação. Pastor, mas eu, graças a Deus, nunca fui avalista, nunca fiquei como fiador, mas existem algumas relações comerciais que quebram esse princípio. Dentre elas, a gente pode citar aqui o amplamente usado, cartão de crédito, e, sobretudo, quando você tem um cartão de crédito e empresta ele a alguém, você está ficando como fiador. A pessoa está fazendo uma dívida no seu nome. Se chegar a conta do cartão, o boleto chegar, vencer, e o terceiro lá, o estranho, quem te pediu o cartão emprestado, não pagar, quem que tem que pagar aquela dívida? Quem, irmãos? Você foi um fiador. Então, muito cuidado com essa questão. Hoje, a gente tem visto outras armadilhas, como as apostas e os jogos na internet, compromissos que são assumidos sem discernimento, sem prudência. Eu vou comprar, eu vou pagar, eu vou fazer. Você está tomando uma atitude de tolo. Dívidas, de um modo geral, são questões perigosas. Muito cuidado. Aqui, o pastor Hernando Dias Lopes costuma dizer, que muitas vezes as pessoas querem comprar o que não precisam com o dinheiro que ainda não tem. Isso é tolice. Comprar o que não precisa com o dinheiro que ainda não tem, ou com o dinheiro que não tem. Mas eu boto no cartão, eu divido. Cuidado, esse não é o caminho da sabedoria. Como que a gente pode aplicar isso? O apóstolo Paulo, ele vai direto ao ponto, Ele não faz curva. Romanos 13:8, você devia memorizar esse versículo. Não devam nada a ninguém. O que ele disse para não dever, irmãos? Nada. Sabe o que é nada? Nada, Nada é nada. Não, mas só um pouquinho, só uma quantidade. Não devam nada a ninguém. E Paulo vai dizer, a não ser, o amor de uns pelos outros. Parece que o que ele está dizendo aqui é que o amor é uma dívida impagável. Com relação ao amor, você não pode dizer assim, já paguei o que ele merecia. Não, nós estamos sempre devendo amor. Você precisa sempre amar mais, mais e mais. Agora, com relação às demais coisas, não devam nada a ninguém. Parece simples, não parece? Parece, Só que não. Algumas pesquisas não são muito recentes, Eu acho que eu estava no mestrado quando eu vi essa pesquisa, um economista trouxe para a gente que de 3 brasileiros, pelo menos um está endividado. Então, é coisa séria demais. Evidente, irmãos, evidente, que existem situações que são possíveis de ser administradas, mas muito cuidado. Discernimento, prudência, para você não sair do caminho da sabedoria. Vamos dar mais um passo e a gente vai parar aqui. Versos 14 a 16, o caminho da sabedoria leva ao falar gracioso. Então diz assim, versos 14 a 16. Acompanhe aí.
A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. E a gente precisa reconhecer, né, que a língua é mesmo um grande adversário da sabedoria. A língua é um problema sério. O apóstolo, ou melhor, Tiago, né, Provérbios do Novo Testamento, é apelidado, o livro de Tiago, diz que a língua é um mal incontrolável. É como um pequeno fagulha de fogo num bosque seco. Basta uma centelha, né, e vai incendiar. Fala que a língua é capaz de incendiar todo o corpo e lançar o rumo do corpo no inferno. Olha só, irmãos. A língua tem peçonha mortal. Deus nos livre. Amém, queridos? Basta alguns de nós esquentar um pouquinho a cabeça e muitos perdem as rédeas da língua e falam coisas que não deveriam falar. Agora, olha só que trágico. Salomão traz essa realidade para dentro de casa. A bênção dada aos gritos cedo de manhã. Aqui nós temos, né, praticamente a figura de um pai ou de uma mãe que vai abençoar os filhos cedo de manhã, só que faz isso aos gritos. O conselho pode ser bom, as palavras podem ser bem intencionadas, mas se forem dadas aos gritos, não valem de nada. O falar do crente precisa ser sempre gracioso. Oxalá aprendêssemos isso de uma vez por todas, irmãos. Que as nossas palavras sejam temperadas, que flua da nossa boca graça, para edificar quem ouve. Nós precisamos lutar contra essa tendência da carne, de dar lugar ao inimigo por meio das palavras. Um cenário de ira e irritação só pode ser recebido como maldição. É como o pai e a mãe que está sempre querendo o bem do filho, mas na hora de se pronunciar, está irado, está irritado, está falando alto, está dando gritos. Ah, mas eu quero o bem. Não, você não quer o bem, você está levando o mal para ele. E depois o filho e a filha têm que ficar fazendo um esforço mental, né, para pensar assim, papai fala isso comigo, mas ele me ama, né? Mas não parece, né, irmão? A bênção dada aos gritos, como maldição, é recebida. E aqui eu acho que a coisa fica pior ainda, que fala cedo de manhã, né? É como se você já acordasse levando um choque de 220 volts. Está acordando ainda, levanta, começa aquele grito, vai trabalhar. Ah, irmãos, mais uma vez, né? O texto prossegue, coloca a figura agora da mulher briguenta, e Salomão não poupou palavras para ilustrar, né? Como goteira constante num dia chuvoso, tic, 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 tic. A chuva não para e a goteira não para e o problema não para. E a coisa é complicada, né? A ilustração é simples, mas ela faz a gente lembrar. Tentar deter essa mulher briguenta é como tentar deter o vento ou como apanhar óleo com a mão. O que ele está dizendo? Que é impossível parar. É impossível parar. Enquanto os lábios da mulher imoral, diz Provérbios 5, destilam favos de mel. Que contrariedade, né? Os lábios da mulher imoral, eles destilam favo de mel. A esposa briguenta amarga mais que o fel. Rimou, não rimou? Parece um vendaval, né? Graças a Deus que a gente sabe que a mulher imoral é uma cova profunda, né? Não vale a pena seguir o caminho. Mas que contrariedade, né? A esposa sábia edifica a sua casa. Então, embora a gente esteja aqui pensando na esposa, falando da esposa,
o princípio é maior ainda, né? Me parece que o que fica muito claro no Evangelho é que as obras da carne são manifestas, assim como o fruto do Espírito. E o mandamento que o Senhor nos dá aqui, para colocarmos em prática esse princípio do caminho da sabedoria, que leva ao falar gracioso, é nos enchermos do Espírito Santo, porque a boca fala o que o coração está cheio. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo vai falar com graça, vai falar com sabedoria, vai falar com entendimento, vai falar com amor, vai saber frear a língua na hora da ira, vai saber falar a coisa na hora certa. Para terminarmos, é a aplicação, tá, irmãos? Como que nós fazemos? Gálatas 5, do 16 ao 26, nos ensina assim, olha, Paulo diz, por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quais são os desejos da carne? Eu costumo falar isso muito com a minha esposa, né? O crente, em geral, tem a tendência de achar que o desejo da carne está relacionado só à impureza ou imoralidade sexual, né? Falou em adultério, é desejo da carne. Mas a palavra aqui coloca muitas outras coisas no mesmo nível e chama de desejo da carne. Vejamos, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Esses dois estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Não podemos fazer. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Verso 19 de Gálatas 5, né? Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual? Sim. Impureza e libertinagem? Sim. Mas ele continua. Idolatria é obra da carne. Feitiçaria é obra da carne. Ódio, obra da carne. Discórdias. Não concordo com você. Não, pode retirar. Não, não aceito isso. E começa aquela discussão. Discórdia é uma obra da carne, irmãos. Ciúmes. Ciúmes é obra da carne. Cuidado, irmão, com ciúmes doentios, exagerados. Existe um ciúme que é cuidadoso, o Espírito Santo sente ciúme de nós e cuida, mas existem ciúmes, né, que são mentirosos, falsos, que levam as pessoas a maquinarem o mal. Tem mulher que acha que o marido tem outra, e há 20 anos ele fala que ele tem outra, e nunca aparece essa outra, né? Mas o ciúme está fazendo imaginar a coisa. Ciúme é obra da carne. Ira, carne. Egoísmo. Eu vivi para ver, algumas vezes já ouvi isso, crentes assumindo que são egoístas. Eu sou um pouco egoísta mesmo. Eu tenho egoísmo mesmo. Todos nós temos, mas temos que matar isso diariamente. Amém, queridos? É obra da carne. Dissensões, que são também divisões, né? Facções, grupos, inveja é obra da carne. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele vai continuar, eu vos advirto que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito, aí sim, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Provérbios 27 trata da inveja. E mais uma vez, o problema da inveja não é a inveja que o outro sente por mim ou por outra pessoa. O problema da inveja é o meu coração. Eu tenho que vigiar a inveja em mim. Lembra do medo de olho gordo? Não precisa ter medo de olho gordo. Tenha medo que o seu olho engorde demais. E que você tenha um olho gordo. Esse que é o problema. Invejar uns aos outros. Para nós encerrarmos aqui com uma oração, nós precisamos orar diariamente o Salmo 141, verso de número 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, uma sentinela aos meus lábios.
Salmo 32, Davi diz: não seja como o cavalo ou como as mulas, que precisam de freios para serem controlados. Não seja assim. Adquira a sabedoria, porque o caminho da sabedoria leva ao falar gracioso. Amém, irmãos? Eu espero que antes de ir embora, o seu boa noite para o irmão seja mais dócil e suave, né? Você, boa noite. Tipo voz de aeromoça. Por que as aeromoças falam, né? Tão dócil, tão suave. Vamos aprender, a gente pode aprender isso praticando. Amém, irmãos? Para a glória de Deus.